Muito bom dia, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Manhã com Propósito. Nós estamos tratando nessa série como crescer em todas as áreas da vida. Já tivemos 2 episódios muito bacanas, caso você não tenha tido a possibilidade ainda de assistir, vai lá que está gravado no nosso canal. Eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. E hoje nós vamos falar, o tema da nossa mensagem de hoje é saúde mental e propósito. É muito importante que você já pegue aí papel e caneta, que você vá tomando nota, porque tem muita riqueza nesse assunto de hoje que nós vamos tratar aqui e eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Aproveite e já vai pegando esse aviãozinho aí, mandando para todo mundo, vai convidando as pessoas, curta, compartilhe o nosso canal também, que eu tenho certeza que tem edificado muitas pessoas. E eu quero começar falando da questão da saúde mental. Eu quero te fazer uma pergunta. Você sabia que a maioria das batalhas da sua vida se vencem ou são perdidas primeiramente dentro da sua mente? É isso mesmo. As grandes batalhas ou as grandes perdas das nossas vidas, as grandes derrotas, elas primeiramente acontecem na nossa mente. E quando a sua mente está alinhada com o seu propósito, você suporta o que for preciso, porque você sabe aonde quer chegar, você tem uma mente saudável, você tem uma mente forte. Então, é muito importante que nós venhamos cuidar da saúde da nossa mente. Eu quero aproveitar, até antes de nós entrarmos aqui a palavra, e deixar uma dica para você. O Senhor me deu a graça de escrever um livro sobre inteligência emocional, fala muito dessa questão da saúde mental, à luz das Escrituras Sagradas. O meu livro tem como tema Inteligência Emocional e a sua influência na vida de grandes homens e mulheres das Escrituras Sagradas. Eu vou deixar aqui na descrição o link do livro, eu acho que vale muito a pena você ler. Você vai ter exemplos ali, por exemplo, de José, Davi, Paulo, Pedro, homens, como esses homens atuaram, né, na questão da inteligência emocional. Débora, a profetisa Débora, como ela atuou nessa questão emocional. Ali nesse livro você tem dicas preciosas que valem muito a pena, eu tenho certeza que vai edificar a sua vida também. Lembrando a todos que o nosso Manhã com Propósito, ele é baseado na Palavra de Deus. Tratamos de assuntos inerentes ao nosso dia a dia, mas sempre acerca e à luz da Palavra de Deus. Então quero te convidar a abrir a sua Bíblia aí, caso você esteja com ela na mão, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, e a Bíblia nos diz assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. Quem deseja crescer precisa se alimentar da fonte certa. Você vai crescer mentalmente, você vai cuidar da sua mente, a sua mente precisa ser direcionada à luz da palavra de Deus, como uma nutrição do alto, que vai te levar a ter foco, que vai te levar a ter saúde realmente mental. É isso que nós vemos através da palavra de Deus. Hábitos saudáveis nos levam a ter uma boa mente também. E claro, o senso de propósito. Então, quero te convidar a buscar diariamente a leitura da palavra de Deus, porque a leitura da palavra de Deus nos ajuda. Há promessas na Bíblia que nos leva a ter uma mente saudável. A Bíblia nos diz, como um direcionamento, que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. A palavra de Deus tem muitas promessas. Nós conseguimos mudar um estado emocional através da leitura da palavra de Deus. E eu provo isso para você. Você pode estar num momento difícil, num momento triste talvez da sua vida, angustiante. Mas quando você começa a tomar posse da palavra de Deus e começa a declarar as palavras, as promessas que estão escritas na Bíblia, o seu ânimo muda, a sua força muda, você é revigorado. E olha, começa a declarar: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu tudo posso naquele que me fortalece. A alegria do Senhor é a minha força. Quando você começa a declarar essas palavras, você vai atuar de uma maneira racional
em busca de uma boa saúde mental. Você vai confrontar até mesmo as suas emoções. E há um versículo na Bíblia que diz assim que o rei Davi, ele questionou a sua própria alma. A Bíblia nos diz que ele diz assim: por que está aflita, ó minha alma? Por que se perturba, se agita dentro de mim? E essa é uma pergunta retórica para a própria alma, porque o próprio rei, ele responde dizendo: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Olha que coisa linda. A palavra de Deus sendo o antídoto necessário e suficiente para curar as nossas emoções. Então, é muito importante que você e eu venhamos nos alimentar da palavra de Deus. Mas eu quero trazer, como em todos os nossos episódios aqui dessa série, eu quero trazer um dado para que a gente venha, um dado científico que venha enriquecer ainda mais esse nosso estudo de hoje. Um estudo publicado pelo jornal The Guardian em 2024 mostrou que pessoas com baixo bem-estar psicológico têm maior risco de desenvolver problemas cognitivos e até demência. Então, pessoas com baixo bem-estar psicológico têm maior risco de desenvolver problemas cognitivos e até demência. Ou seja, negligenciar a sua saúde mental hoje pode te custar uma liberdade mental amanhã. Isso é muito sério. Negligenciar a sua saúde mental hoje pode te custar a liberdade mental amanhã. Você e eu precisamos refletir muito sobre isso. Eu quero te provocar aqui um pouco mais. Você, por vezes, não está cansado à toa. Por vezes, você não sente um cansaço no seu corpo apenas por um esforço físico. Talvez esse cansaço venha da sua alma. Talvez esse cansaço venha da sua mente pesada, cansada, com muita agitação. Eu gosto muito de um estudo feito pelo Dr. Augusto Cury, quando ele fala sobre a síndrome do pensamento acelerado. Nós vivemos essa geração. Somos a geração mais ansiosa de toda a história da humanidade. E isso é muito fruto da enxurrada de informações que nós recebemos diariamente. Então é muito importante que a gente venha refletir acerca disso. É muito importante que nós venhamos buscar uma saúde mental, emocional, equilibrada, para que a gente possa avançar dentro deste propósito de crescer em todas as áreas da vida. Vivemos uma geração que é extremamente de comparação. E é comprovado que o excesso de comparação ele nos leva à depressão, nos leva a uma ansiedade, nos coloca num estado, por exemplo, de falta de propósito. É como nós estivéssemos pensando que a falta de algo, né, pode nos limitar. Não é? É porque o gramado do outro é sempre mais verde, o gramado do outro é melhor e nos faz estagnar, parar. E aí nós perdemos o nosso poder de criação, de criatividade, perdemos a nossa essência natural e começamos a entrar numa esfera de comparação. Tudo isso é fruto de uma mente cansada, de uma mente pesada, mas saiba que Deus tem um plano para a minha e para a sua vida. A Bíblia nos diz que os planos do Senhor são muito maiores do que os nossos. Nós precisamos submeter os nossos desejos, os nossos anseios ao Senhor. E eu quero deixar, baseado nesse estudo, nesse nosso bate-papo até aqui, 4 dicas para que você venha ter uma saúde mental e venha encontrar, de fato, um propósito de vida. E a primeira dica é: busque significado, não somente ocupação. O que isso quer dizer na prática? Nós precisamos sair da esfera de executores demais. Aquele que faz, mas por vezes não flui. Há uma diferença muito grande entre executar e fluir. Eu quero te convidar a fluir. Busque significado, não somente se ocupar, não somente estar ocupado em si. Ter uma agenda cheia não necessariamente
significa ter uma vida com sentido. Então, olhe para a sua agenda, vê se essa sua agenda não está te roubando tempo precioso, por exemplo, com a sua família, que pode te levar a ter uma saúde mental muito melhor. Será que essa sua agenda cheia demais não está tirando o seu sentido de viver? A segunda dica é pratique a gratidão diária. A gratidão muda a ótica. A gratidão muda não somente uma situação, ela muda totalmente a ótica, como nós enxergamos a vida. A Bíblia nos diz assim que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. A Bíblia nos diz também que aquele que é fiel no pouco, o que significa esse texto? O que é fiel no pouco é aquele que é grato com aquilo que Deus deu, ainda que seja pouco, no muito será colocado. Aquele que é fiel no pouco, no muito será colocado pelo próprio Deus. Então, você precisa praticar diariamente a gratidão. A gratidão, ela pode mudar, de fato, um cenário. Ela pode mudar a situação. E eu quero te convidar a mudar esse olhar que muda tudo na sua vida. Passe a agradecer aquilo que você já tem. Deus coloca algo no meu coração neste momento agora. Você já tem aí, nas suas mãos, na sua casa, a matéria-prima necessária para a virada da sua vida, para o seu milagre. Olhe para dentro de você. Você já tem a matéria-prima do seu milagre. Eu quero te convidar nessa manhã, nesse início de semana, você escrever aí 3 motivos pelos quais você é grato. Isso vai tirar você de uma esfera de reclamação e vai te colocar numa esfera de construção. Escreva aí 3 motivos pelos quais você pode ser grato e deve ser grato. Então a primeira dica é busque significado, não somente ocupação. A segunda é pratique a gratidão diariamente. A terceira é aprenda a dizer não sem culpa. Quem diz sim para tudo, muitas vezes está dizendo não para si mesmo e para Deus. Aprenda a dizer não. Você não precisa concordar com tudo, você não precisa estar em todos os lugares, em todos os ambientes, com todas as pessoas. Muitas vezes você está dizendo sim, 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 sim para todo mundo e está dizendo não para Deus, está dizendo não para você mesmo. Então, vigia nessa área, você esteja atento, não negligencie essa questão. Comece a filtrar o que te esgota. Comece a olhar para aquilo que te edifica. Você não precisa estar em todos os lugares. Você não precisa estar executando tudo. Você não precisa estar envolvido em tudo. O que você e eu precisamos é estar no centro da vontade de Deus. Busque isso como propósito de vida. Eu tenho certeza que Deus irá te abençoar e te honrar. Quarta dica, já caminhando aqui para o final. Fortaleça sua mente com a verdade da palavra de Deus. Fortaleça a sua mente com as verdades descritas na palavra de Deus. A sua mente vai ser alimentada pela palavra, a palavra que cura, que liberta, que restaura. Palavra essa que é a própria palavra de Deus. Anote aquilo que Deus está falando com você. Talvez nesse momento Deus está falando ao teu coração agora, então anote. Talvez através dessas dicas. Por isso que eu sempre convido você a estar com papel e caneta na mão, porque isso vai nos ajudar, né? Talvez use aí o seu bloquinho de notas, mas não perca a oportunidade de anotar. Declare as palavras de Deus sobre a sua vida. Nós falamos em alguns momentos atrás, né? Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Leia um salmo por dia, medite na palavra de Deus. Anote o que Deus está te falando, irmãos. Deus fala conosco em todo o tempo. Por vezes nós estamos tão executando tanta coisa, tão cheios de tarefa, que nós perdemos a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo. E olha, eu não estou falando aqui de religião, não. Eu estou falando de um Deus que cura, que liberta, que restaura. Estou falando de um Deus que está ávido para conversar conosco, ávido para ouvir a tua voz. Então busque a direção do Senhor. Eu tenho certeza que Ele vai falar com você. Mas eu e você precisamos estar atentos à voz do Espírito Santo. Quero recapitular as 4 dicas para cuidar da saúde mental e encontrar propósito de vida. Primeiro, busque significado, não somente ocupação. Segundo,
pratique a gratidão diariamente. Terceiro, aprenda a dizer não sem culpa. Aprenda a dizer não sem culpa. Quarta dica, fortaleça sua mente com a verdade da palavra de Deus. Eu tenho certeza que seguindo esses passos, você vai avançar e vai crescer em todas as áreas da sua vida. Eu quero te convidar agora a orar comigo. Eu tenho certeza que Deus vai falar neste momento ao teu coração. Se você puder, feche seus olhos sobre sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, te louvamos e te bendizemos. Te agradecemos, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pedimos ao Senhor, Pai, que nos dê discernimento e entendimento, à luz da tua palavra, para termos uma saúde mental fortalecida, Pai. Pai, que nós venhamos ter, de fato, a certeza e a convicção de quem somos em Ti, que nada nem ninguém, que venhamos, Senhor Deus, em nome de Jesus, buscar cada dia mais ser como a Tua vontade, estar no centro da Tua vontade, Pai, que nada nem ninguém venha nos tirar disso, venha nos tirar do propósito que temos, que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Nós queremos Te louvar, queremos Te bendizer, pedimos ao Senhor que nos ajude a viver uma vida saudável mentalmente, sem culpa, sem medo, Senhor Deus, sem comparação. Ajuda-nos, Senhor Deus. Nós temos a certeza e a convicção que com o Senhor à frente, nós teremos a nossa mente renovada e avançaremos em tudo aquilo que o Senhor mesmo colocar para nós. Nós assim oramos, te bendizemos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E quero deixar a tarefa dessa semana. Escreva uma frase que resuma o propósito que você acredita ter em Deus. Cole no lugar visível e todos os dias leia em voz alta. Então, escreva aí o propósito que você acredita ter em Deus. Coloque no lugar, cole no lugar visível e todos os dias declare isso em voz alta. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, que você tenha uma semana maravilhosa e a semana que vem nos encontramos aqui em mais um Manhã com Propósito. Deus abençoe!